Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, aqui é seu lugar. Aproveita e já se inscreve no canal. Assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos um especial da novela Renascer. É daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Renascer foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 20 horas, que estreou no dia 8 de março de 1993. Teve um total de 216 capítulos, foi escrita por Benedito Rui Barbosa, com direção geral de Luiz Fernando Carvalho, e hoje ela completa exatos 30 anos de sua estreia. Na história, acompanhamos a saga de José Inocêncio, feito por Antônio Fagundes, na maior parte da trama e na primeira fase interpretado por Leonardo Vieira, um fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Ao chegar à região onde vai fazer sua vida, finca um facão aos pés de um frondoso jequitibá. Este gesto passa a ser o símbolo de sua coragem e do sonho de se tornar eterno. Apaixona-se e casa-se com Maria Santa, Patrícia França, e torna-se pai de 4 filhos: José Augusto, Marco Rica, José Bento, Tarcísio Filho, José Venâncio, Taumaturgo Ferreira e João Pedro, Marcos Palmeira, o caçula, cujo parto resultou no falecimento da mãe. A morte de Maria Santa faz com que Zé Inocêncio desenvolva um relacionamento de ódio com João Pedro. Tudo piora quando o coronel, já cinquentão, conquista e casa-se com a jovem Mariana, Adriana Esteves, então namorada de João Pedro, que trocou o filho pelo pai. Mariana é neta de Belarmino, José Wilker, o maior desafeto de Zé Inocêncio do passado, assassinado de uma forma misteriosa em que as suspeitas recaem sobre o próprio coronel. Porém, Zé Inocêncio tem um outro inimigo perigoso, o ardiloso Teodoro Erson Capri, seu vizinho, com quem trava uma luta por posse de terras. Para espanto de todos, João Pedro anuncia seu casamento com Sandra, Luciana Braga, filha de Teodoro, ato que seu pai enxerga como uma afronta, acirrando ainda mais os ânimos entre pai e filho. Então aqui vocês percebem, né, gente, que eu contei um resumo da história, que foi cercada ali por várias outras tramas paralelas que marcaram os telespectadores, emocionaram bastante. A gente teve a história de amor entre um padre e a doce e humilde Joana, feita pela Teresa Seiblitz, que era casada com Osmar Prado, né, que vivia o Tião Galinha. O padre em questão era o padre Lívio, feito pelo Jackson Costa. Depois nós tivemos também a história da Eliana, feita pela Patrícia Pilar, que é uma das personagens que eu mais adoro nessa trama, que teve um envolvimento com o matador da história, que fez muito sucesso, Damião, vivido pelo Jackson Antunes, que no início se envolvia com a Ritinha, que era a Isabel Filardi, estava estreando, também fez muito sucesso. Então, várias histórias circundaram ali Renascer, mas hoje a gente vai ficar nesse resumão mesmo, porque eu quero contar mais para vocês as curiosidades de bastidores de Renascer. Na década de 1970, Benedito Rui Barbosa apresentou para a Globo a sinopse de Os Imigrantes, e foi recusada pela direção da emissora. A novela foi então produzida pela Bandeirantes entre 1981 e 1982 e tornou-se o maior sucesso de dramaturgia da emissora. Em 1990, a história meio que se repetiu. A Globo não se interessou em produzir Pantanal, fazendo Benedito Rui Barbosa levar a sua história para a TV Manchete, onde sua trama tornou-se um fenômeno da nossa televisão. Após o êxito de Pantanal, então, a Globo tratou logo de resgatar Benedito Rui Barbosa para sua equipe de novelistas. Com o Renascer, o autor conseguiu, finalmente, apresentar o seu trabalho em grande estilo, em uma superprodução, contando com a repercussão global do horário nobre, que ele tanto almejava.
Antes disso, a Globo só lhe concedia o horário das 6, considerado menor até mesmo pela emissora por seu menor alcance em audiência. Benedito mostrou-se à altura da responsabilidade e mostrou seu talento de forma sedutora. O ritmo lento da narrativa e o estilo contemplativo de Luiz Fernando Carvalho não foram obstáculos para os telespectadores. Inesquecível a primeira semana de Renascer, na qual foi contado o passado dos personagens, com imagens belíssimas e direção cinematográfica. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho revelou em seu Livro do Boni o seguinte, abre aspas: "O início era tão forte que tivemos que reduzir o número de capítulos, pois haveria possibilidade de rejeição da segunda parte da novela." Fecha aspas. Nessa primeira frase, Patrícia França, revelada no ano anterior na minissérie Teresa Batista, estreava em novelas. Também estreante, Leonardo Vieira interpretou o protagonista José Inocêncio quando jovem, tornou-se o novo galã da casa. Leonardo e Patrícia, pelo sucesso com seu par romântico em Renascer, estrelaram a próxima atração das 6 da emissora, Sonho Meu. Ainda a primeira novela de Jackson Antunes, Maria Luísa Mendonça, Marco Rica, Isabel Filardes e Paloma Duarte. Benedito Rui Barbosa iniciou aqui uma parceria de sucesso com Antônio Fagundes, que em Renascer viveu o protagonista Zé Inocêncio na fase definitiva da trama. O ator trabalhou com Benedito ainda em O Rei do Gado, de 1996, Terra Nostra, em 1999, Esperança, em 2002 e Velho Chico, em 2016. Sem falar de Meu Pedacinho de Chão, um remake que foi exibido às 6 da tarde em 2014. Uma das cenas mais emocionantes da novela, a morte de Zé Inocêncio, no final, ele pede ao filho João Pedro que o abrace, para desculpá-lo de tantos anos de indiferença. Outra sequência marcante aconteceu na primeira fase, quando Zé Inocêncio jovem finca um facão na terra, junto a um frondoso pé de jequitibá, e jura que não morreria nem de morte matada, nem de morte morrida. Adriana Esteves recebeu muitas críticas por sua atuação como Mariana, a principal personagem feminina de Renascer. Esse era o seu segundo papel de destaque em uma novela da Globo. No ano anterior, ela já havia vivido Marina em Pedra sobre Pedra, e, de fato, o público não recebeu bem a personagem. De caráter dúbio, neta de Belarmino, Mariana se aproxima de José Inocêncio com o intuito de vingar a morte do avô, mas acaba se apaixonando pelo fazendeiro, o que deteriora ainda mais a relação dele com seu filho caçula João Pedro, que também gosta dela. Por causa das críticas e do momento pessoal que vivia, a atriz se sentiu pressionada e tão mal que entrou em depressão, que a levou posteriormente a recusar o papel de Babalu em 4x4 e a se afastar voluntariamente por 2 anos da televisão. Em entrevista à revista Cláudia, de agosto de 2016, Adriana confessou que foram os anos mais difíceis de sua vida. E em entrevista a Lázaro Ramos para o programa Espelhos do Canal Brasil em julho de 2013, ela disse o seguinte, abre aspas: "Eu era muito nova e fazia uma protagonista muito grande e complexa em Renascer. Claro que eu não tinha maturidade para lidar com o sucesso tão grande de uma protagonista de novela das 8 e tudo o que isso requer." Fecha aspas. Benedito Rui Barbosa abordou um tema inédito em nossa teledramaturgia, que na época soou como uma ousadia. Ele criou a primeira personagem intersexo das novelas, Buba, que marcou a carreira de Maria Luísa Mendonça e pela qual ela é lembrada até hoje. Na época, usava-se o termo hermafrodita, inclusive no texto da novela. Hoje não mais aceito para o caso em questão. Buba, cujo nome de batismo era Alcides, tinha os 2 sexos e seu sonho era ter um filho. Outros temas de apelo social abordado pelo autor foram o celibato religioso, o padre Lívio, feito por Jackson Costa, se apaixonava pela bela Joaninha de Teresa Seiblitz, e a questão dos meninos de rua, conteúdo sugerido em um congresso da Unicef para autores latino-americanos de telenovelas. Na história, a menina Teca, feita por Paloma Duarte, engravidou precocemente e foi acolhida na casa de José Inocêncio. Um dos personagens de maior destaque foi Tião Galinha, numa interpretação marcante de Osmar Prado.
Porém, o ator foi afastado da novela, apesar do excelente trabalho como caricato matuto, e este ser um dos melhores personagens da trama. A morte de Tião Galinha estava prevista na sinopse, mas teve de ser antecipada. Ao ser preso, Tião sofreu uma grande humilhação na cadeia e, depois de levar um tapa na cara, tomou a resolução de suicidar-se, enforcando-se. Em matéria para a revista Caras, publicada em junho de 2015, o ator revelou detalhes, abre aspas. Durante a novela, tive um embate com um executivo da Rede Globo e eu pedi para sair, para antecipar a morte do Tião com ele no auge. Ele ia morrer, mas não sabia quando. Aí eles botaram o Tião se suicidando. O Tião foi preso, foi para a cadeia e se matou. Aí falei para o Luiz Fernando Carvalho que a cena não estava completa. Como que esse personagem, com tanta força, vai se matar por nada? Disse que queria uma bofetada na minha cara, bater em uma pessoa digna. Fecha aspas. Após esse episódio, Osmar Prado foi para o SBT e só retornou à emissora 5 anos depois, na novela Meu Bem Querer, em 1998. E de fato, gente, eu também concordo que o Tião Galinha é um dos melhores personagens da trama e melhores personagens, maiores personagens também da carreira do Osmar Prado. Eu gosto demais dessa composição, é inesquecível, é linda, é emocionante e até o desfecho dele é muito forte. Você sofre porque ele realmente é humilhado e ninguém imagina, né? Todos os problemas por trás dos bastidores para anteciparem a morte dele e ser daquela forma. Foi lindo. E o trabalho do Osmar Prado, ele provou mais uma vez, né? Depois de tantos anos de carreira, não precisava provar mais nada. Mas essa nova geração aí que não conhecia a grandeza do Osmar Prado, viu o quanto ele é, assim, inominável em Pantanal, fazendo Velho do Rio. Mas as personagens dele que eu mais amo na televisão é o Tião Galinha e também tem o Clóvis Camargo, um vilão terrível, no SBT, na novela Sangue do Meu Sangue. Quem não teve a oportunidade de acompanhar essa novela, de conhecer esse personagem, se um dia tiver chance, faça isso, porque ele também tá assombroso em Sangue do Meu Sangue. Não tem tanta repercussão, né? Porque não é uma novela da Globo, mas ele fez 2 trabalhos deslumbrantes, um seguido do outro, Tião Galinha, logo depois do Clóvis Camargo. Eu adoro esses 2 personagens demais. Também Thaumaturgo Ferreira deixou o elenco de Renascer antes do final. Seu personagem Zé Venâncio acabou morto em uma tocaia armada por Teodoro, na qual o alvo, na verdade, era o seu irmão João Pedro. Na época, foi divulgado que a emissora, entenda-se por emissora o autor e o diretor, não gostou da construção do personagem pelo ator e decidiu excluí-lo do elenco. Thaumaturgo retornou à Globo apenas 5 anos depois, assim como o Osmar Prado. Bom, o Thaumaturgo Ferreira, eu acho que ele não é um ator de muitos recursos. Então, quando ele entrou na novela, eu já achei esquisita a escalação dele, porque parecia que aquela novela não combinava com ele. Mas eu não desgostei do personagem, não, até porque o personagem ele tinha uma trama super interessante, né? Ele se envolvia com a Buba, ele ia ali contra os preconceitos para poder viver esse amor com uma personagem intersexo. Então eu até simpatizava com o personagem, apesar de no início achar esquisita a escalação dele para essa novela. E assim, como eu era criança, né, eu não tenho muita noção. Hoje em dia eu imagino que realmente o autor e o diretor não devem ter ficado muito felizes, né? Não devem ter ficado muito felizes com a atuação dele, porque, como eu falei, não acho que o Thaumaturgo seja um ator de muitos recursos, apesar de simpatizar com ele. Comparações entre as tramas de Renascer e Pantanal foram inevitáveis. Marcos Palmeira viveu o filho enjeitado do protagonista nas 2 novelas. Em Pantanal, Tadeu e aqui, João Pedro. O protagonista de ambas as tramas, Zé Leôncio e Zé Inocêncio, era dono de uma vasta sociedade e possuía um vizinho mal-intencionado, Tenório em Pantanal, Teodoro aqui, cuja filha, Guta em Pantanal e Sandra aqui, se envolve com o filho enjeitado. Havia também a mulher submissa, que era maltratada pelo marido machista, em Pantanal, Maria Bruaca, aqui, Dona Patroa, vivida por Eliane Giardini, e ainda a presença de uma estranha em Pantanal, Muda, e aqui Mariana, que surgia para se vingar de um personagem e descendia de um inimigo dele. O diabo preso na garrafa por Zé Inocêncio já tinha sido um filão explorado pelo autor em sua novela Paraíso, de 1982, na qual o coronel Eleutério, vivido por Cláudio Correia e Castro, igualmente possuía um diabo na garrafa
com os mesmos em trechos de Renascer. Ao livro Autores, Histórias da Teledramaturgia do Projeto Memória Globo, o autor explicou que a inspiração para essa trama veio de uma viagem à Bahia a uma fazenda de cacau, dizendo o seguinte, abre aspas, eu tinha ouvido um caso sobre um tal de Seu Firmo, o fundador das fazendas da região, que havia dividido suas terras entre os 7 filhos. Seu Firmo tinha a proteção do capeta e guardava o diabo na garrafa. Contaram que um dia seu firmo havia aparecido com essa garrafa, botado dentro de casa e a partir de então virado protegido. Nenhuma bala entrava nele. Nas noites de florada, seu firmo abria a garrafa, o diabinho pulava para fora e virava um bode enorme, com os olhões brilhando feito brasa. Seu firmo montava nele e o bode saía voando, mijando no cacau. Na manhã seguinte, o que nascia de flor era uma maravilha. Por isso que não tinha cacau que desse mais do que o do seu firmo, por causa do mijo do diabo que adubava. Fecha aspas. Os cenários de Renascer, que teve muitas cenas gravadas em Ilhéus, na Bahia, reproduziram o interior de 4 casas de fazendas de cacau. As cenas que mostravam as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo foram gravadas nos estúdios da TV Globo no Rio. Apenas um cenário foi montado na cidade cenográfica de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, a casa de Jacutinga, Fernanda Montenegro, dona do bordel, mais tarde transformada em uma pensão, que abrigou diversos personagens da trama. A abertura, criada por Hans Donner e sua equipe, desenvolvida em animação 3D, enfatizava os mundos rural e urbano. Um pingo caía sobre um solo árido e dali crescia uma frondosa árvore, de onde surgia um moderno edifício envidraçado. Em seguida, a mesma mensagem era reforçada de outra forma, a partir de outra linguagem e técnica, baseada em maquetes produzidas pelo artista plástico Flávio Papi. Uma fazenda de cacau que, à medida que o chão se esfacelava, revelava uma metrópole cheia de arranha-céus, que eram literalmente enrolados, fazendo surgir o logotipo da novela. O bordão do personagem de José Wilker, na pele de Belarmino, é justo, é muito justo, é justíssimo. Nasceu de um improviso. O ator esquecera sua fala durante a gravação de uma cena trabalhosa que envolvia o diretor de fotografia Walter Carvalho. E sem graça de ficar em silêncio, enrolou. Justo, muito justo, justíssimo. Criando essa fala que se tornou marca de seu personagem, ainda que em pouquíssimos capítulos, mas ela foi reproduzida durante toda a novela e caiu na boca do povo. A apresentação do último capítulo de Renascer fugiu do esquema habitual. Como haveria a exibição de um jogo de futebol na sexta-feira, 12 de novembro de 93, parte do capítulo foi ao ar naquele dia e outra parte no sábado. No domingo, dia 14 do 11, o último capítulo foi reprisado na íntegra logo após o Fantástico. Renascer ganhou a maioria dos prêmios referentes à televisão daquele ano de 1993. A APCA a elegeu a melhor novela, dando também os prêmios de melhor ator a Antônio Fagundes, melhor ator coadjuvante a Osmar Prado, melhor atriz coadjuvante para Regina Dourado e ator revelação para Jackson Antunes. Também ganhou o troféu imprensa de melhor novela e melhor ator para Antônio Fagundes, assim como revelação do ano para Jackson Antunes novamente. Jackson Antunes foi outro fenômeno revelado por Renascer, né? Ele fez tanto sucesso naquela novela, naquele ano. É um ator excepcional também, que eu sinto falta de ver mais na televisão, porque ele é um deslumbre de profissional. Bumba Meu Boi e Jacarandá Rei foram títulos cogitados para Renascer. A partir de 1993, os temas de abertura apresentados naquele ano, Mulheres de Areia às 6 horas, O Mapa da Mina às 7 e Renascer às 8, deixou de ser apresentado no encerramento, sendo substituído por alguma outra música da trilha sonora da novela. Eu lembro exatamente quando isso começou lá em Mulheres de Areia, né? Na primeira novela do dia que era exibida, e eu fiquei assim encantado. Falei, gente, que máximo, porque era uma forma muito bacana, muito eficiente de divulgar a trilha sonora da trama. Então, muitas novelas, muitas músicas que talvez não tivessem tocado na novela, acabavam aparecendo de alguma forma ali na abertura. Eu achava sensacional. Acabava, a gente ficava na expectativa qual música que ia ser, que ia finalizar, né, naquelas 2 semanas, porque se eu não me engano elas ficavam 2 semanas tocando a mesma música e depois mudava, era muito legal. Reapresentada no Vale a Pena Ver de Novo, entre 14 de 8 de 1995 e 1º de março de 1996,
Renascer também foi reapresentada pelo Viva entre 7 de novembro de 2012 e 5 de setembro de 2013, às 16h15, e foi disponibilizada no Globoplay em 11 de outubro de 2021. Agora a gente fica no aguardo e na expectativa do tal remake que dizem que vai estrear em 2024 no lugar da próxima, né, de Valcir Carrasco. Estamos ansiosos? Não sei. Assistir o remake de uma novela que eu lembro completamente, que eu já tinha idade para acompanhar, como eu acompanhei, né? É estranho, é bem estranho, mas a gente sempre fica empolgado para fazer a nossa escalação do elenco de remake, né? E com certeza vai ter essa escalação aqui no canal. Aliás, eu já estou preparando, mas vou soltar mais para frente porque ainda tem tempo. Eu quero ver as especulações, ver o que que a mídia vai soltar aí sobre o elenco da nova Renascer. E depois eu entro com o meu elenco dos sonhos. Então a gente ainda vai falar muito mais de Renascer ao longo desse ano e aqui nesse canal também, com certeza. Se você gostou desse vídeo, já sabe, comenta, compartilha, deixa like, engaja bastante e não esquece de se inscrever se ainda não for inscrito. Também me segue nas redes sociais. E se você quiser ajudar a manutenção do canal, você pode me enviar um Pix, que eu vou estar deixando aqui na tela e também na descrição desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!